professora Aline, agradecendo ao PET, né, assim, que fez que promoveu essa oportunidade para a gente conversar um pouco. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, fazendo essa fala. É a primeira fala que eu faço depois da defesa do doutorado, né? Então, é a primeira oportunidade que eu tenho de falar um pouco. A minha fala, na verdade, eu não vou focar tanto no doutorado. Eu vou fazer eu estou tendo uma oportunidade que eu acho que todo mundo deveria ter, né? De poder fazer uma avaliação do que fez ao longo do percurso da graduação, do mestrado, do doutorado, né? Eu tive o meu mestrado teve afinidade com o doutorado, eu continuei numa temática que foi afim, e tinham coisas já na graduação que me levaram a pesquisar esses assuntos. Então eu optei, para tentar ser um pouco mais didático, não fazer uma fala muito técnica, né, e fazer um sobrevoo, né, sobre assuntos que já estavam, né, na graduação, que já estavam lá na graduação, né, e que de alguma forma pudessem conduzir, né, pudessem ser esse fio condutor até o doutorado, né? Então, são assuntos que se relacionam à emoção, são assuntos que se relacionam à preferência, né? E eu acho que são interessantes se a gente pudesse apresentar e discutir aqui com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado, professora Aline e ao PET. A professora Aline, que é uma colega, porque tem um carinho enorme, né? Um carinho que começa lá na Prograde, quando a professora era pró-reitora de graduação, né? E eu tive a oportunidade de ser coordenador institucional do PIBID, isso uns bons anos atrás, né? Em uma outra época, né? Um passado não tão distante, mas né? Um passado que ficou. Então, e a gente permanece, né, bons amigos desde então, né? Eu quero cumprimentar, então, os colegas que estão assistindo, de um modo muito especial, a Adri e o Sandro, né, com quem a gente tem um contato bem próximo, né? Cumprimentar todos vocês que estão aqui, então, compartilhando e começando esse fim de semana, que seja um fim de semana produtivo para todo mundo, tá bom? Deixa eu só, eu preparei uma apresentação, deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Só um momento. Bom dia, Rui. Tá, vocês estão vendo? Tá em tela inteira? Quando eu vejo a tela inteira, eu não vejo vocês. Aí eu precisava só ter um feedback. Nós estamos vendo, mas não está ainda em modo de apresentação para a gente, Helder. Ah, é? Deixa eu pensar o que eu posso fazer, então. Não, né? Eu acho que agora vai, eu não sei, vamos ver se vai entrar, mas às vezes não entra. Eu não sei o que está acontecendo com o Meet. Também não sei se é um problema do Meet. Não, agora saiu. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu começar a apresentação e aí eu... Tem alinhado, tem participado de uns eventos, isso tem acontecido direto, viu? O pessoal tem saído, tem entrado de novo, porque diz que não tem muito uma lógica. Aí, ó. Tela inteira? Agora tá, Helder, perfeito. Tá em tela inteira? Tá bom. Eu não vejo vocês, então se vocês precisarem me interromper, vocês têm que falar no áudio, tá bom? Então... Beleza, pode deixar. Eu gostaria de focar, então, no assunto relacionado à música, emoção e preferência.
são duas temáticas muito grandes, tá? São duas temáticas muito robustas. E elas não são necessariamente afins. Vocês vão perceber que a temática de música e emoção ela tem uma dimensão própria, e a temática de música e preferência tem uma dimensão própria. Mas elas se relacionam em algum momento. Eu tento fazer aproximação entre elas em algum momento. Tá certo? Uma coisa interessante, e eu acho que isso é particularmente interessante para o PET, é que quem é da letras, quem é da psicologia, quem é da economia, vai ver alguma afinidade com as suas próprias áreas. Né? Vai ver alguma questão na sua própria área de trabalho. Tá certo? A emoção, né? A pesquisa em emoção, ela tem uma dimensão própria na psicologia, ela tem uma dimensão própria, por exemplo, na pesquisa em economia. A mesma coisa a preferência, né? A temática da preferência, ela tem uma dimensão própria para a economia, né? E o que a gente trabalha aqui na música, vocês podem ver algum paralelo com aquilo que vocês trabalham na área de vocês. Tá? A minha formação, vocês vão entender por que eu estou falando disso no início, ela começa com curso de licenciatura em música. Né? Eu trabalho com educação musical originalmente. Né? Minha formação, eu me formei em música, me formei em licenciatura em música em 2007, no interior de São Paulo, numa universidade chamada Universidade Federal de São Carlos. Depois eu migro, né, um pouco mais tarde, para o mestrado em música na área de educação e cognição musical. É aí que eu vou começar a estudar especificamente a música e emoção. Né? Então eu entro para a área de cognição musical. E o doutorado em música, que eu concluí agora recentemente em 2021, né, também na área de cognição musical, né, educação e cognição musical. Lá atrás, quando eu comecei a graduação, a gente falava muito de um autor chamado Edgar Willems, né, nascido em 1890, falecido em 1978, já no final do século passado. O Edgar Willems, ele sempre tratou a música, a base da música, né, relacionada ao afeto. Né? Então, ele tinha um pensamento de que existia uma distinção entre o processo de ouvir, escutar e entender. O que seria isso? Enquanto eu estou falando aqui para vocês, é bem provável que vocês estejam ouvindo uma série de outros sons, né? Mas que não necessariamente vocês estejam prestando atenção nestes sons. Então, vocês estão ouvindo a minha voz, mas vocês não estão necessariamente prestando atenção nos ruídos que o computador está fazendo, nos ruídos que possivelmente um ventilador, um ar-condicionado, o carro, o grilo, o passarinho, né? Os ruídos os ruídos externos, né, que estão sendo promovidos. Então, existe uma diferença entre ouvir e escutar, que é esse processo de prestar atenção, né, nos sons que a gente está recebendo. E um terceiro processo, um terceiro procedimento, que é o entendimento. O entendimento é quando aqueles sons que a gente está recebendo adquirem significado para o interlocutor. Esse processo de entendimento na música, ele está intimamente relacionado à emoção, ao afeto, né, à afetividade. Por quê? Porque é a partir do processo emocional, é a partir da afetividade que se estabelece com a música,
que o entendimento vai ocorrer. No caso da conversa que a gente está tendo, não basta, por exemplo, prestar atenção, é preciso estabelecer um entendimento, né? Então, vocês estão ouvindo vários sons, prestando atenção em alguns e entendendo poucos desses sons, entendendo poucos sons, né? No entanto, na música acontece a mesma coisa. Na música, a gente está ouvindo uma série de sons, prestando atenção, ou seja, escutando alguns desses sons e entendendo menos, né, uma faixa muito pequena desses sons. É uma faixa muito sensível, é uma faixa que a gente estabelece relações afetivas, né, com esses sons. Então, o Willems, ele me marcou bastante, e marcou boa parte dos meus colegas também que estudavam educação musical, porque a gente começa a entender a relação afetiva que as pessoas estabelecem com a música, né? Durante a minha graduação, e aí eu trouxe fiz um recorte do período que eu estava na graduação, para selecionar uma experiência profissional que eu tive durante o período da graduação, né? Então, enquanto eu estava na graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas em situação de rua, né? Com pessoas que moravam ou que estavam em situação de rua, né? E esse projeto que a gente tinha era um projeto interdisciplinar. Eu trabalhava com psicólogos, eu trabalhava com assistentes sociais, e a gente tinha a oportunidade de trabalhar com círculos de apreciação musical. Como é que eram esses círculos de apreciação musical? A gente se encontrava com essas pessoas e levava músicas para essas pessoas ouvirem, mas não era qualquer música. A gente conversava com essas pessoas, tentava identificar quais músicas essas pessoas tinham memórias associadas, né? E levava essas músicas cujas memórias eram associadas e procurava incentivar outras memórias, conversava com essas pessoas para incentivar outras memórias e buscar levantar outros repertórios musicais, né? A ideia é que a música fosse uma forma de vincular, né, o passado dessa pessoa, a história de vida dessa pessoa. A música era uma maneira de vincular ou de acessar a história de vida dessa pessoa, né? O meu trabalho era musical, mas o trabalho que meus colegas tinham como psicólogos, como assistentes sociais, eram levantar outros aspectos da vida dessas pessoas. Essa vivência que eu tive em educação musical, ela foi importante para mim, porque talvez pela primeira vez eu tive ideia da dimensão que a música ocupava na vida dessas pessoas, em termos afetivos, né? Ou de todas as pessoas, eu não estou falando dessas pessoas especificamente, mas de todas as pessoas, né? A música ocupa um lugar central na vida das pessoas, e quando a gente pergunta, por exemplo, para cada um de vocês que tipo de música vocês gostam, que tipo de música vocês preferem, vocês vão contar várias histórias associadas para dizer por que vocês preferem esse tipo de música, ou por que vocês gostam desse tipo de música. Isso faz parte da história de vida de cada um, e cada um vai contar, vai construir essa história a seu próprio modo, né? Então, isso foi muito importante para mim, isso foi muito importante para entender a ligação entre música e emoção naquele momento, né? E isso marcou aquilo que mais tarde eu fui desenvolver no mestrado, né, que foi a pesquisa em música e emoção. Minha primeira pesquisa em música e emoção, né? No mestrado, eu estava trabalhando basicamente com... eu precisei diferenciar, na verdade, aquilo que a gente conhece hoje como emoções básicas e emoções complexas. Emoções básicas, elas tendem a ser inatas, facilmente reconhecidas,
e diferenciadas. O que eu quero dizer com isso? As emoções básicas, geralmente elas não precisam do aprendizado social, né? A gente desenvolve naturalmente. Inclusive, são emoções que humanos e não humanos, né, tendem a desenvolver, né? E elas são facilmente reconhecidas, inclusive entre culturas diferentes, né? E facilmente diferenciadas de outras emoções. Tá? Então eu vou dar um exemplo de emoção básica. A alegria é uma emoção básica. Por quê? Porque ninguém precisa nos ensinar o que é alegria, né? Facilmente a gente aprende naturalmente a alegria, mesmo que a gente não precise ser do aprendizado de alegria. A gente diferencia a alegria muito facilmente de outras emoções, né? E a gente reconhece muito facilmente o que é alegria, né? Mesmo entre outras culturas. As emoções complexas, elas são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque a gente precisa aprender socialmente. A gente precisa de um contexto social para aprender as emoções complexas. E elas, eventualmente, dependem de outras emoções. Por que elas são... Por que a gente precisa aprender socialmente? Vamos imaginar o orgulho. Para aprender o orgulho, para aprender, para sentir orgulho de alguma coisa, eu preciso que a sociedade me ensine do que ter orgulho, né? Então, se eu tenho orgulho porque eu conquistei alguma coisa, eu preciso que a sociedade me ensine que conquistar aquela coisa é importante ou vale a pena, né? Então, eu preciso aprender socialmente aquilo. E ela, eventualmente, é mista. Por que mista? Porque ela mistura alegria, ela mistura alguma outra emoção, né? Então, geralmente, ela vem misturada, né, com alguma outra emoção junto. No mestrado, naquele momento do mestrado, entre 2012 e 2013, eu estava preocupado em entender aquilo que a gente conhece como modelo das lentes expandido, ou Expanded Lens Model, né? Que busca descrever como os intérpretes e os compositores usam pistas acústicas para comunicar determinadas emoções básicas, e só essas emoções básicas, para os seus ouvintes. O que são essas pistas acústicas? Pistas acústicas são pequenos códigos, né, que os intérpretes ou os compositores, intérpretes são os músicos ou os cantores, por exemplo, né, eles usam estas pistas acústicas para comunicar emoções para os seus ouvintes. Mas só funciona com as emoções básicas. Para as emoções complexas, parece que isso não funciona tão bem. Tá certo? Então, são pequenos códigos. Por exemplo, ele está tocando uma música, ele quer tocar uma música um pouquinho mais rápido, ou ele quer tocar uma música um pouquinho mais devagar para comunicar uma emoção específica. Ele quer tocar uma música um pouquinho mais rápido para deixar essa música um pouco mais alegre, né? É uma pista acústica. Ele quer deixar aquilo um pouquinho, acusticamente, um pouquinho mais alegre. Tá certo? Esse é o modelo das lentes expandido, né? E era isso que eu estava pesquisando, então, no mestrado. Então, deixa só, antes da gente continuar, eu queria mostrar um vídeo para vocês. Deixa eu só ver como é que eu retiro aqui para vocês rapidinho. Só um momento. Eu queria mostrar um vídeo para vocês perceberem isso. Eu trouxe um vídeo para vocês
É um vídeo de crianças, são dois gêmeos, são duas gêmeas, na verdade, são duas meninas, tá? Elas têm 11 meses de idade. E o pai delas vai tocar violão, tá? Para elas. Aí eu queria que vocês prestassem atenção no que vai acontecer. Se vocês não estiverem ouvindo quando eu apertar o play, vocês podem, por favor, me avisar? Hi, girls. It's August 6th. Is that right? Yeah. August 6th, 2012. Daddy's gonna play them a little song while they're eating their peas. You guys ready? Hi, girl. Deixa eu só parar aqui. Deu para todo mundo ver? Sim. Tá. Então, vocês percebem que quando o pai delas toca o violão, elas se olham, elas sorriem, né? Então elas expressam emoção e elas começam a dançar. Então elas têm uma reação emocional àquilo que elas estão ouvindo, né? Aquilo que elas estão recebendo. E o pai, ele usa de forma muito incipiente, na verdade. O pai não é um músico profissional, um músico amador, mas ele está tentando usar algumas pistas acústicas, né? Ele está tocando, né, num modo maior, ele está tentando fazer aquilo que ele consegue fazer, né? E está, né, enfim, está usando um timbre brilhante, ele está usando os recursos que ele tem à disposição, né? E as meninas dançam, as meninas estão reagindo, né? As meninas estão reagindo àquela interpretação do pai, né? O que acontece? Essa reação emocional, ela não é necessariamente aprendida, né? Ela pode até ser aprendida quando ela está aprendendo a dançar, ela pode ter visto outras pessoas dançarem, mas o sorriso, por exemplo, não depende de ver outra pessoa sorrindo, né? Ela pode sorrir, ela sorri espontaneamente, né? Isso ela está aprendendo, isso ela está desenvolvendo naturalmente, tá certo? Então essa é uma emoção básica de alegria que ela está desenvolvendo, que ela começa a desenvolver logo na primeira infância, né? E vai desenvolver para o resto da vida, vai desenvolver especialmente na primeira infância, mas vai usar para o resto da vida, certo? O que a gente percebeu? Deixa eu só mudar aqui. Peraí que agora eu tenho que voltar aqui. Só um momento. O que a gente percebeu? Em geral, a literatura mostra que esse tipo de modelo é eficiente, esse tipo de modelo que a gente estava estudando é eficiente para predizer a comunicação emocional no repertório europeu, tá? Mas faltam estudos que relatem a comunicação emocional em outros contextos. O que isso quer dizer? O repertório europeu, que a gente se refere aqui, música, aquilo que a gente conhece de modo trivial como a música clássica, tá? Então, nesse tipo de repertório, a literatura mostra que ele é muito eficiente para predizer a comunicação emocional.
é muito eficiente para dizer o que vai acontecer, tá certo? Mas em outros tipos de repertório, e aí entra, por exemplo, no caso da música popular brasileira, na música tradicional, né? Digamos, não é essa a terminologia, não é essa a melhor terminologia, mas eu vou usar só para poder ilustrar, né? Mas a música tradicional, a música de tradição oral, por exemplo, a gente não encontra ainda estudos que mostrem evidências de eficiência desse modelo para a comunicação emocional. Por quê? Porque essas pistas elas não estão totalmente mapeadas. É muito difícil a gente mapear como essas pistas são utilizadas para esse tipo de repertório, né? Então, para esse tipo de repertório, por exemplo, na música brasileira, na música que a gente pensa para contextos muito específicos da música brasileira, na música de tradição oral da música brasileira, né, a gente não tem ainda um mapeamento das pistas acústicas que são utilizadas nesse repertório, né? Então é muito difícil ainda a gente encontrar formas de identificar essa comunicação emocional, tá bom? E aí isso me levou, na verdade, isso me conduziu a outras questões, né? Essa série de lacunas que a gente tinha me levou a outras questões. Primeiro, se a gente tem variações no repertório, será que a gente tem variações hoje, por exemplo, em termos de preferência, né? Será que as pessoas, por exemplo, será que a emoção influencia, por exemplo, a preferência, né? Será que a gente tem... eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas será que quando a gente... será que esse repertório específico que a gente está trabalhando, né, influencia também a preferência? Essa não é uma questão que apareceu no nosso trabalho. Por quê? Porque quando a gente mostrava o repertório para as pessoas diziam assim, tá bom, mas essa música aqui, ela não é triste, porque ela é bonita. Então, as pessoas diziam para a gente que aquela música não poderia ser triste, porque ela era bonita. Então, a emoção estava influenciando o julgamento estético, estava influenciando outras questões que a gente não conseguia mapear, né? E isso nos levou a outras questões que depois, mais tarde, eu desenvolvi no doutorado, né? Dentre as quais a questão da preferência, né? E aí a principal questão que a gente trouxe para o doutorado é, será que a emoção ela influencia a preferência, né? E a ideia de preferência ela é particularmente difícil de trabalhar porque ela envolve decisão, ela envolve uma série de questões. Quem prefere isso a aquilo. Existe um sentido de escolha, existe um sentido de decisão, né? É diferente da ideia de gosto, né? Que eu gosto disso, que é um padrão de escolhas. O gosto, nesse caso, nesse sentido, nessa acepção, é um padrão de decisão, diferente da escolha, da preferência, que é uma ideia de escolha entre duas opções, né? Aí, para quem é da economia, talvez encontre algum paralelo, né, nas pesquisas sobre a preferência, né? Qual é a preferência dos consumidores, né? Como eles escolhem os seus produtos, como eles escolhem as suas aquisições, né? Pautado nisso, a minha pesquisa do doutorado ela foi mais voltada por uma rede social chamada Leste FM. A Leste FM é uma rede social como o Facebook, como o Twitter, como o Instagram, que faz uso
dos dados oriundos dos streamings. Então, quando as pessoas acessam Spotify, YouTube, Deezer, né, todos esses streamings, elas podem coletar informações e compartilhar nessa rede social chamada Last FM. E aí elas fazem amizade com outras pessoas cujos gostos, cujas preferências são mais ou menos semelhantes, né? Então, no que consistiu a pesquisa? Basicamente, eu acessava dados, né, dessas pessoas, né, de pessoas. Na verdade, eu não acessava dados das pessoas, eu acessava dados das músicas, né, dessa rede social, né? Então, eu coletava dados de preferência da música e de popularidade da música dessa rede social, da Last FM. Então, quantas vezes a música foi preferida pelas pessoas? Quantas vezes qual é a popularidade de uma música nessa rede social? Então, era isso que eu procurava identificar durante o doutorado. Para a gente ter uma ideia de como esse problema ele é interessante, a literatura científica ela informa que as orquestras tendem a priorizar os mesmos compositores. Isso é literatura científica de 1920, de 1930. Né? A gente já falava sobre isso. E aí eu vou fazer uma pequena parada aqui para perguntar para vocês, quem são esses compositores? Vocês podem citar para mim um compositor de orquestra, né? Podem citar, podem abrir o microfone e citar um compositor de orquestra. Mozart. Exatamente. Alguém quer citar mais um? Já botaram no Rui, botou Beethoven. Exatamente. São os dois que aparecem na pesquisa de 1920. Tá? O Farnsworth é um autor que ele vai fazer uma pesquisa com o repertório da Orquestra Sinfônica de Boston e da Orquestra Sinfônica, acho que de Illinois, se não me engano. E, por exemplo, Mozart, Beethoven, por exemplo, são dois compositores que se repetem ao longo de 10 anos como os principais compositores para a orquestra sinfônica, né? No repertório das orquestras sinfônicas. Ao longo de 10 anos, as orquestras sinfônicas repetem os mesmos compositores em todos os concertos, né? Isso foi chamado pelos autores de pirâmide de popularidade, né? Então, existe uma pirâmide de popularidade que reitera, que prioriza sempre os mesmos compositores. E no caso do streaming, né, como o Spotify, YouTube, o Deezer, né, será que existem um processo de uma tendência a priorizar os mesmos artistas? Né? Aí a minha pergunta, será que existe uma tendência a priorizar a Anitta, a Luan Santana, etc.? Será que existe essa tendência? Essa é uma questão importante para a gente refletir aqui. Né? A Kelly escreveu, Helder, que a Adele é a mais tocada hoje. Então, a Adele, por exemplo, é uma das grandes, né, referências, né? E tem outras que a gente pode citar, né? Enfim, eu acho que é uma questão importantíssima para a gente discutir. Uma questão importantíssima para a gente discutir. São aquilo, em termos técnicos, a gente chama isso de sistemas de recomendação, né? São sistemas que recomendam os artistas, né? Eu não vou entrar nesse debate dos sistemas de recomendação, mas é muito importante para a gente pensar nessas questões, né? Como os sistemas de recomendação, eles recomendam, né, os artistas para a gente. Em 1970, na década de 70, um autor da psicologia chamado Daniel Berline, por exemplo,
ele propôs, na verdade, uma curva para explicar como as pessoas preferem, né, as músicas, como eles fazem essas escolhas, né? Nesse eixo X aqui, a gente tem o valor hedônico. O valor hedônico é como aquilo nos parece esteticamente agradável, né? E no eixo Y, a gente tem, perdão, né? No eixo Y é o valor hedônico, e no eixo X a gente tem o potencial de arousal. Arousal é o potencial de excitação fisiológica. Como que fisiologicamente a gente se sente se a gente se sente excitado, como que o nosso coração bate mais forte, a gente transpira um pouco mais, né? Como que aquilo nos deixa um pouco mais de maneira muito sutil, obviamente, mas um pouco mais, a palavra é essa mesmo, fisiologicamente excitado, tá certo? Então, o que ele vai mostrar? Conforme aumenta o potencial de arousal, né, esse potencial de excitação fisiológica, a gente tem um aumento do valor hedônico, tá? Até esse limite aqui. Depois disso, se aumentar muito o potencial de arousal, né, vai diminuir o nosso valor hedônico. Tá? Nosso valor hedônico vai diminuir. Inclusive, pode ocasionar a rejeição. Tá? Daqui em diante, a gente vai ter rejeição. Tá certo? O que isso mostra para a gente? Que os artistas eles devem buscar esse limite aqui. Esse valor ótimo aqui. Tá? Esse é um valor ótimo. Mais do que isso, ele ocasiona rejeição. Menos do que isso, ele não vai despertar a motivação dos artistas, do público, perdão. Né? Então, o Berline traz uma questão muito importante que é usada até hoje pelos artistas quando eles estão compondo suas músicas, né? Que é buscar essa motivação, buscar esse engajamento dos ouvintes. Existe uma outra questão por trás do Berline, que é como o arousal ele se relaciona com a familiaridade. Por quê? Porque o arousal diminui com a familiaridade. Quanto mais familiar é uma obra, né, menos arousal, menos excitação fisiológica aquela obra vai causar. O que acontece é que muitas obras começam aqui e diminuem com o passar do tempo para cá. Né? Por isso que uma obra recém-estreada, assim, você teve uma estreia de uma obra, né, ela nos traz para cá, mas passado algum tempo, ela decai para cá. Né? Ela decai em termos de preferência. Por quê? Porque aumentando a familiaridade, a gente diminui o arousal. Né? Diminui a excitação fisiológica. Né? A gente pode imaginar isso, por exemplo, com Parabéns a Você. Né? A primeira vez que uma criança ouve Parabéns a Você, ela fica realmente muito excitada com Parabéns a Você. No entanto, com o passar da vida, né, Parabéns a Você não causa mais nenhuma excitação fisiológica. Né? Aquilo se torna uma canção monótona. Né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente observar. E os artistas usam isso com uma certa, sabendo ou não, mas eles usam isso com uma certa frequência. Né? Eles buscam esse valor ótimo aqui. Tá? Buscam esse valor ótimo aqui. Agora, talvez, eu vou falar a parte mais técnica de toda a apresentação. Eu vou falar bem rapidinho o que eu fiz, propriamente dito, no doutorado, né? E depois eu vou trazer algumas conclusões e vou terminar com um vídeo. Eu não sei quanto tempo eu falei, eu costumo falar muito, tá? Mas eu vou
falar bem rapidinho, então, o que eu fiz no doutorado, é um pouco mais técnico. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu recomendo também que vocês me interrompam e façam pergunta, tá? No momento da dúvida, porque senão a gente pode deixar alguma coisa muito acumulada. Então, primeiro estudo, eu fiz 4 estudos no doutorado. No primeiro estudo, eu desenvolvi uma ferramenta computacional para acessar esses dados da rede Last.fm. Eu precisava, na verdade, acessar esses dados. Então, eu tinha que ter uma ferramenta para conseguir coletar esses dados. No segundo estudo, eu desenvolvi uma rede neural para predizer a preferência musical dos usuários, né? Então, o que a gente fez? Uma rede neural é uma estrutura computacional. Então, o que a gente queria? Predizer a preferência musical desses usuários. Saber se a gente conseguia, em termos leigos, saber se a gente conseguia descobrir a preferência musical desses usuários da rede Last.fm, a partir de variáveis como popularidade e emoções musicais. Os resultados que a gente encontrou mostraram que é possível predizer a preferência nessas condições, ou seja, usando a popularidade e as emoções musicais. O terceiro estudo que a gente desenvolveu foi uma comparação usando voluntários brasileiros de todas as regiões do Brasil, né, foram 89 voluntários, e a preferência musical predita pela rede neural. É essa preferência que a gente descobriu usando a rede neural, considerando o repertório extraído da rede Last.fm dentre os usuários brasileiros. Então, a gente pegava essa rede neural, descobria a preferência do repertório brasileiro, né, e comparava com a preferência de usuários, de voluntários brasileiros, né? Os resultados foram um pouco inconclusivos, na verdade, sugerindo que a rede neural não fosse adequada para essa tarefa de usuários brasileiros, né? Então, só valia quando a gente pegava a amostra de todo o mundo. Quando a gente pegava a amostra só de usuários brasileiros, a gente não conseguia usar essa rede neural. Né? E no estudo 4, que foi um estudo bastante interessante, a gente fez um cenário de evolução da popularidade das faixas musicais. Então, a gente pegava essas faixas musicais e via como é que ela se desenvolvia ao longo do tempo. Então, a gente tentava verificar como é que ela ia estar, como é que ia estar a popularidade dessas faixas no ano que vem, né? Ou daqui 2 anos, né? Os resultados mostraram evidências de competição entre as faixas. Então, uma faixa que estava aqui esse ano, o ano que vem ocupava o lugar da outra faixa. Então, a gente conseguia observar isso. Foi um estudo bastante interessante. O que a gente tirou de conclusão? A popularidade das faixas, que é uma métrica importante da música popular, na verdade, talvez seja uma das métricas mais importantes da música popular. Porque a música popular depende de popularidade, né? Encontra-se em crescimento constante. Então, essa popularidade está crescendo sempre. No entanto, ela é mais acentuada para algumas faixas do que para outras. Então, quando as faixas crescem, algumas crescem mais do que outras. Elas estão crescendo mais acentuadamente. Isso faz com que elas ocupem o lugar uma das outras. A preferência musical dos usuários é o que limita o crescimento dessa popularidade, né? Então, é justamente a preferência musical que é o que está limitando o crescimento dessa popularidade, né? E a preferência musical é, de certa forma, parcialmente influenciada pelas variáveis relacionadas às teorias emocionais e de preferências selecionadas na pesquisa. Então, a preferência musical ela é influenciada por essas variáveis. A gente encontrou que, de alguma forma, especialmente as teorias emocionais e as teorias de preferência que a gente estava trabalhando, elas influenciam a preferência musical. Então, por fim, eu queria mostrar um último vídeo, né? E com ele eu já mostro as referências para vocês e agradeço. Deixa eu só interromper aqui. De como as preferências fazem parte, né? Como elas se desenvolvem, na verdade,
e como elas fazem parte da nossa vida, assim. É um vídeo bem legal, bem interessante. O vídeo chama Primeiros Gostos, e ele está experimentando, essas crianças estão experimentando pela primeira vez alguns sabores. Bom, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Deixa eu só colocar aqui nas referências. A gente tem alguns comentários no chat, Helder, da Adri, da Ana Vládia, do Rui, e eu gosto muito. O Júnior Manchineri perguntou o que seriam músicas tradicionais. Daí a Ana Vládia perguntou: essas músicas que as pessoas preferem são músicas com letras ou músicas instrumentais? Então, a gente tem umas questões aí que eu acho que a gente pode, a partir das quais a gente pode conversar agora. O que são músicas tradicionais, né? Acho que essa é uma questão. E depois a Adri e a Ana Vládia vem trazendo relação, fazendo algumas reflexões sobre a questão das recomendações artísticas que são feitas por sistemas, né? Por softwares, aí a Adri traz a questão dos sistemas de recomendação e controle, a questão das inteligências artificiais sobre os nossos desejos, né? E que não são implicações somente em relação às nossas preferências musicais, e o quanto a recomendação musical, a Adri diz que ela pensa que a recomendação musical está, assim como as demais áreas, sob o controle dessas inteligências, e são influenciáveis. Então, quer dizer, as nossas preferências acabam sendo influenciadas por isso. Tá. Então, vamos primeiro à questão das músicas tradicionais, né? Então, tem uma definição, na verdade, eu costumo gostar da definição do Philip Tag, né?
que é um autor... Eu estou usando sempre os autores da música, né? Assim, sempre os autores da minha área, né? A gente pode usar, por exemplo, os autores da sociologia, que talvez falem um pouco diferente, os autores da etno, os autores de algumas outras áreas que têm uma visão um pouco diferente. Mas o Philip Tagg, ele fala, por exemplo, ele propõe uma taxonomia, né, uma classificação que é bem curiosa, porque tem a ver com a circulação e com os meios de produção, né? Então, por exemplo, a música de tradição oral, ela é basicamente oralizada, ela é transferida de uma pessoa para outra pela oralidade, né? E ela não depende da partitura, ela não depende da gravação, ela não depende desses meios para circular, né? Embora hoje você até encontre ela no YouTube como registro, você até encontra registros dela no YouTube, mas você encontra registros audiovisuais dessas manifestações, né? Agora, por exemplo, diferente da Adele, por exemplo, né? A gente citou a Adele. A Adele, ela vende CDs, ela vende discos, ela depende do Spotify, ela vive disso, né? A maneira como ela circula, a maneira como ela, né? Ela é popular, por quê? Porque ela depende da popularidade. A maneira como ela circula, né? É outra. A maneira como ela existe é outra. Agora, diferente, por exemplo, de um terceiro tipo de música, que alguns autores ainda preferem o termo erudito, outros autores preferem a música de concerto. Eu particularmente prefiro música de concerto, né? Que ela depende da partitura para circular. Ela circula pela partitura. Você escreve a partitura e ela depende, né? E ela circula ainda entre as pessoas em grande medida, embora você ainda tenha as gravações, que são importantes, mas em grande medida ela circula de uma pessoa para outra pela partitura. Não sei eu se acho que a pergunta... Eu acho que a pergunta do Júnior talvez tivesse um fundo... O Júnior é das ciências sociais, né? E talvez por trás da pergunta do Júnior tivesse alguma coisa no sentido de nos colocar a pensar em termos de grupos, de culturas, né? Porque, assim, o que é uma música tradicional se nós pensarmos a partir de um determinado povo, a partir de uma determinada cultura, a partir de uma determinada região, de um determinado país... Eu acho que a pergunta dele foi nesse sentido, mas eu acho que a tua explicação mostra para a gente que nesse contexto que você, nesse contexto a tua abordagem não tem uma relação com isso, independe desse movimento. Porque, por exemplo, nesse caso, nessa concepção, ela é música tradicional. Se ela for feita, vamos pegar... Se ela for música indígena, ela é música tradicional, né? Se ela é... E a gente pode pensar numa música ritualística mesmo, né? Ela é uma música que tem uma música de tradição oral, né? Oralizada, mas ela também é uma música tradicional, se a gente pensar... Vamos pensar no Rio Grande do Sul, tá? Se a gente pensar numa manifestação que acontece no Rio Grande do Sul, não sei, qualquer uma que se cite. Por quê? Porque a maneira como ela circula não é pelo CD, não é pelo disco, não é pelo... Né? É uma outra forma de circulação, é uma outra forma de sobrevivência dessa música. Eu fiquei pensando também, meio que nem a Aline, na pergunta do... Me esqueci o nome do menino. Do Júnior. Isso, do Júnior. Se a gente pensar a partir da diferença, né, e aí eu tenho algumas coisas que eu não sei se eu vou conseguir te fazer pergunta, mas que tu me gerasse um movimento que me levou para a formação. Eu vou retomar isso, mas eu ainda vou ficar na pergunta do Júnior.
Será que essa questão dentro da música, que ele perguntou do tradicional, e para a música, nessa concepção que tu trazes, não tem a ver com a questão da demanda de mercado? Porque se a gente pensar na música tradicional ou não, eu tenho uma música tradicional que ela não está a serviço de um mercado capitalista, então eu poderia trabalhar com grupos indígenas, quilombolas, locais, né, que não tem uma repercussão híbrida, vamos dizer assim, que ela não sai desse contexto. E dando um exemplo da Adele que tu trouxeste, é uma música que ela rompe isso, né? Então eu fiquei pensando dentro da música se tem alguma teoria nesse sentido, ou se tu te apoias basicamente nessa diferenciação daquilo que é publicizado e daquilo que não é tão publicizado, então, né? Para a música popular, sim, porque para a música popular depende de popularidade. A música popular depende de popularidade. Okay. E depender de popularidade significa depender de gravação em massa, distribuição em massa. Então, a música popular é isso. A música popular depende disso, né? Então, por exemplo, eu tô com a camiseta dos Beatles aqui, do Sgt. Peppers, né? Eles dependem de comércio, eles dependem de marca, eles dependem de gravar um CD, lançar uma marca, lançar uma camiseta, de veicular a marca. Eles dependem disso. A sobrevivência deles no mercado depende disso, né? Então, e existe uma diferença muito grande entre isso e a música e esse outro tipo de música, né, que é uma música de tradição, que não depende disso. Né, e eu acho que aí eu acho que a provocação do Júnior, Helder, é justamente nesse sentido. A Ana Vlad diz assim, no Rio Grande do Sul eu percebo a música dita tradicional muito ligada aos costumes da terra. Eu acho que foi essa a provocação do Júnior. Eu acho que as músicas indígenas, elas são tradicionais, porque é isso, elas movimentam as comunidades e os povos, mas elas não são populares, mas são coisas diferentes. Tradicional não é o popular. O popular é aquilo que circula indistintamente entre diferentes grupos. Então, quando a Kathleen falou, acho que foi a Kathleen, não sei se foi a Kathleen ou a Karen que falou sobre a Adele, então nós estamos falando de uma música que circula entre diferentes grupos e é popular. Agora, a música indígena, por exemplo, como a música gaúcha, são músicas que elas são tradicionais. Elas têm raízes e elas são consolidadas num determinado contexto, num determinado grupo. E acho que é isso que faz a tradição, né? Então, acho que talvez o Júnior tenha... A provocação do Júnior tenha sido justamente nesse sentido, né? Porque às vezes parece que o tradicional é o popular. Eu vou devolver a provocação para vocês, porque, por exemplo, no mestrado eu estava muito preocupado com isso, depois eu acabei migrando para outras questões. Mas no mestrado eu estava muito preocupado com isso, uma área que chama Antropologia dos Afetos, né? A Antropologia dos Afetos, ela discute questões como essas que a gente está colocando. Questões como questões como essa. Por exemplo, como é que essas manifestações expressam suas emoções? Porque essas manifestações têm formas de sentir muito próprias, né? E aí eu vou dar um exemplo que é muito talvez vocês me desculpem se talvez seja inapropriado falar disso agora, mas eu acho que é muito significativo. É o luto. Como se expressa o luto e como se expressa a alegria coletivamente, né? A forma de se expressar o luto e a forma de se expressar a alegria
é uma forma muito simbólica e muito interessante de ser analisada. Vou dar um exemplo. Quem assistiu Bacurau vai lembrar, talvez seja um spoiler, né? Mas o filme começa com um velório, né? Então, assim, é muito interessante observar e analisar como as comunidades expressam o luto e como as comunidades expressam a alegria, né? Como as comunidades expressam a alegria. Então, no mestrado, eu estava muito preocupado com isso, depois eu acabei indo para outra área, fazendo outras coisas, mas, assim... Eu tenho questões. É muito interessante observar, é muito bacana isso. E essa questão que você traz do luto e da alegria e de como as comunidades expressam, Helder, aí me coloca lá para pensar naquilo que você falou, das emoções que não precisam ser aprendidas e das emoções que são aprendidas. E aí, desse vídeo que a gente assistiu agora, eu não sei agora, eu acho que foi o Rui, ou foi o Uriu, não sei. Nossa, acho que foi o Rui, que falou que a cara do limão é a melhor. Mas eu acho que aí essas caras, né, essas expressões, essas rejeições, assim, que a gente viu no vídeo, elas retratam um pouco dessa coisa das emoções. Eu não sei se tem relação. Tem, claro, eu acho que tem, né? Mas as preferências que depois vão sendo aprendidas. Eu lembro que quando o Lucas era pequeno, o pediatra sempre dizia assim que uma pessoa tem que experimentar 9 vezes uma coisa para daí dizer que realmente não gosta. Então, quer dizer, a preferência é construída. É uma pergunta? É uma pergunta. Eu posso entrar antes de tu responder, Helder, porque vai nessa direção aí. A Aline entrou numa... que eu acho que dá para ampliar aí e tu fazer uma fala só. Vou partir disso da questão que se as preferências são aprendidas, né? E aí tu fala lá das emoções básicas e das emoções complexas, né? E eu fiquei, cara, viajando no sentido da formação docente, né? Que a gente tem na formação docente, né, dos professores das licenciaturas, a gente tem aqueles conteúdos, né, tradicionais, né, que estão lá por peso da legislação, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo a gente tem um repertório de saberes postos no currículo das licenciaturas, aí dentro das especificidades de cada área, que não é, a meu ver, valorizado. E aí eu falo pela área da educação física, que isso é meu estudo de doutorado. E aí, tu parte das emoções básicas, que elas são inatas, né, que são facilmente percebidas, e tu falas das emoções complexas, que elas são construídas, né, que elas são aprendidas. Bom, se elas são aprendidas, e aí eu vou trazer a Laclau Muffi para trabalhar um pouco com a relação da hegemonia provisória, né? Porque se eu tenho um repertório de saberes dentro de um currículo, né? Diferentes repertórios de saberes, qual é, na formação, o que é elegido dentro de uma rede de significados, né? E aí eu penso que no momento que a gente elege um repertório, vamos dizer, um conteúdo que eu estou chamando de provisório, e aí eu faço uma relação contigo na música, é uma forma de eu sair, de ampliar para emoções complexas, né, para excitações fisiológicas, e aí eu entro na questão da percepção corporal, da linguagem como um todo, no sentido de reaprender outras formas de viver e outras formas da formação. E com isso, eu estaria ampliando, então, o repertório corporal, o repertório, né, dentro da formação de professores, para atuação no campo, né, em campo, depois desses meninos, né? Porque ele chega com saberes, vamos dizer assim, com aquilo que o atravessa. E aí a gente tem, a partir, né, do teu exemplo da música, né, como construir, então, emoções complexas dentro de um coletivo que é super diferente e que traz diferentes emoções e percepções. Né? Como é que tu vê, então,
Isso, a partir também, juntando aí com a questão da Aline, como é que tu vê isso na música, essa construção dessas emoções complexas na formação dos professores para esse contexto que nós temos aqui no Estado, um contexto contemporâneo que grita dentro da educação básica, né, por uma emergência de novas possibilidades de atuação. Helder, só antes de você entrar nessa questão, nas respostas e nessa discussão que eu e a Adri apresentamos agora, eu só queria. O Júnior voltou, acho que ele tinha caído na hora que a gente estava discutindo a questão que ele colocou, e aí só, Júnior, a gente começou falando justamente sobre a tua questão, e eu dizia para o professor Helder que eu acho que você tinha. Você trouxe justamente uma provocação para a gente, quando você pergunta, né, principalmente para o Helder, quando você pergunta o que são músicas tradicionais, né? Justamente eu acho que se colocando nessa condição dos povos tradicionais, dos grupos tradicionais, né? Da condição indígena, de como isso se situa, E aí o Helder aprofundou um pouco essa discussão, distinguindo o que é o tradicional do que é o populismo, né? Do que é o popular. Então, e aí acho que a gente, né, o Helder me corrige aí, mas a gente chegou justamente nessa questão de que as músicas indígenas, elas são tradicionais, porque tradicional é aquilo que surge do grupo e que se mantém no grupo como tradição, e que em alguns casos extrapola também a um determinado povo, um determinado grupo. E é diferente do que é popular ou do que é populismo, que precisa circular, que circula entre todos, mas com um outro movimento, né? Um movimento um outro tipo de apelo pela divulgação. Então, acho que a gente começou conversando por aí. E depois a gente foi falar um pouco dos. E eu tenho. Nossa, se eu fosse falar do que a Adriana falou, porque eu acho que é um pouco. Eu percebi, Júnior, por isso que eu tentei te situar agora, e inclusive eu disse para o Helder. O Helder fez uma fala justamente sobre a questão partindo da questão da antropologia, né, Helder? E o Júnior é das ciências sociais, então eu acho que também um pouco dessa a pergunta dele tem relação com essa questão da formação. Só para. Eu devo ter em algum lugar, em Rio Branco, um livro chamado Antropologia das Emoções. Eu posso procurar depois e compartilhar com vocês, eu só não me lembro a referência de cabeça. Depois eu procuro e levo na sala do PET, enfim, e deixo lá para vocês. Eu acho que é uma. Eu estava preocupado com isso no mestrado. Depois eu acabei. Porque isso foi um assunto que também ficou latejando para mim, né? E eu acho que é importantíssimo. Essa questão acho que é importantíssima de ser discutida e eu acho que desculpa puxar a sardinha para o meu lado, mas acho que o PET é particularmente um lugar pela diversidade de formações, né? Assim, ter gente de toda quanto é formação, né? De toda quanto é disciplina. Eu acho que é particularmente um lugar muito interessante para ser discutido isso. Mas, enfim. Aline, a questão da preferência, se ela é desenvolvida ou se ela é inata, eu fugi o doutorado inteiro dessa discussão. Tá? E aí o que eu posso falar é opinião. Tá? Por que eu posso falar opinião? Porque, na verdade, quando a gente vai ler os estudos sobre preferência e emoção, ou preferência e música, todos, a grande maioria, tá relacionando personalidade e preferência. Acho que eu não. Só o Berline, talvez, que não relaciona preferência e personalidade. E é por isso que eu me apeguei tanto ao Berline. Né? Por quê? Então, eles relacionam, por exemplo, traços de personalidade a tipos de música específico que as pessoas gostam. E esse tipo de estudo não me interessava. Esse tipo de estudo não me chamava atenção. Né? Por quê?
porque eu não achava plausível pensar, não me parece plausível pensar que as pessoas possam ser catalogadas, né? O que a gente poderia catalogar traços de personalidade a partir de tipos de música que as pessoas gostam. E eu vou dizer por quê. Quando eu estava no mestrado, quando eu entrei, eu conheci um psicólogo que estava fazendo mestrado na música, e ele tinha uma hipótese. Ele estava fazendo o mestrado dele era muito muito simples, mas muito muito elegante, muito aí na verdade a definição formal talvez o povo da psico possa dar melhor do que eu, mas assim o mestrado dele era muito, a ideia era muito simples, mas muito elegante, assim, muito genial. Era o seguinte: se música pode estar relacionado à personalidade, então as pessoas que estão presas hoje gostam de música violenta. Por quê? Porque elas estão sujeitas expostas a maior violência. Então, logo, elas são mais violentas, né? Logo, elas preferem música mais violenta do que o resto da população. Mas aí ele foi fazer uma pesquisa no presídio e as pessoas gostam de pagode. É todo mundo de boa, é todo mundo tranquilo. Né? Então, assim, não faz sentido, né? Não faria sentido cartografar, né, e relacionar personalidade à música, ou não faria sentido relacionar música a traços de personalidade. Né? Então, eu acho que isso é muito delicado, esse tipo de aproximação. Aí me lembrava muito Laranja Mecânica, me lembrava muito essas coisas mais complicadas, e aí isso eu me distanciei desse tipo de abordagem. Né? Bom, enfim. Agora, eu posso falar do ponto de vista da música, né? Eu não posso falar se as pessoas gostam de um alimento, nascem gostando de um alimento ou aprendem a não gostar. Eu sei que quando eu era criança eu não gostava de algumas coisas, hoje eu gosto. Então, né? Fala-se, a literatura informa que a maior parte, o grosso da preferência se desenvolve na adolescência, né? No começo da adolescência, enfim, e começa a se desenvolver na adolescência, que é a fase mais robusta, né, dessas questões identitárias, né? Mas assim, eu não saberia dizer com precisão se isso é inato, enfim, se tem algum traço inato ou não. Penso que não. Penso que seja socialmente. Agora, a questão da Adri, sobre as emoções complexas na formação de professores, né? Tem um sujeito chamado Antônio Damasio. Antônio Damasio é um cara, é um neurocientista. Ele tem uma hipótese chamada hipótese do marcador somático. E ele fala que as nossas emoções, elas têm um componente ligado ao nosso corpo muito forte, né? Então, não há uma oposição, por exemplo, entre razão e emoção. Por quê? Né? As nossas tomadas de decisão, elas não são feitas excluindo as emoções. Existe um componente emocional importante
né, no processo de tomada de decisão, né? E aí ele dá vários exemplos, ele discorre bastante sobre isso, né? Enfim. Então, eu escrevi um trabalho sobre isso há um tempo atrás, em 2014, em que eu tentava aproximar essa ideia com a formação de professores. Por quê? Porque a gente não vai conseguir, durante 4 anos, trabalhar com a formação de professores para que eles tenham todas as experiências possíveis da carreira docente, né? Então, a gente tem que trabalhar com a ideia de comunidade, tentar fortalecer a comunidade, né? Tentar fazer com que esses alunos tenham eu penso, né, que eles tenham um senso de comunidade fortalecido, né? Se ele não tiver a experiência, que ele tenha uma relação com seus colegas, né, fortalecida. Se ele não, que ele possa cooperar com seus colegas. Eu acho que isso é uma forma mais robusta de pensar a sobrevivência depois da universidade, depois da graduação, né? Agora, isso uma coisa que antecede a questão do currículo, é uma coisa que antecede a questão curricular, né? É uma coisa que a gente está falando ainda de formação, né? De experiência docente, né? Então, se o aluno esse garoto que a gente está formando, né? A gente está preparando esse aluno para ir para a universidade, ou para ir para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, a gente não vai conseguir colocar ele para ter todas as experiências possíveis. Ele não vai conseguir lidar com todas as experiências possíveis antes de ser formado, né? Muitas vezes ele vai fazer estágio no ensino fundamental e no ensino médio, mas ele nunca trabalhou com ensino infantil, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai colocar ele no mercado de trabalho? Aí ele vai ser concursado para o ensino infantil e aí vai chegar no ensino infantil sem a experiência necessária, né? Então ele tem que estar em contato com seus colegas, pelo menos isso é uma coisa que a gente pensa, né? Para fortalecer esse senso de cooperação, né? Agora, essa questão de currículo oculto, essa questão das escolhas do currículo, isso é muito grave, né? Isso é muito, muito complicado. Mas, Helder, assim, se você me permite, depois eu vou abrir para o Júnior, tá? Só para essa questão que a Adri coloca, eu acho que é isso mesmo que você disse, assim, isso é muito complicado, é muito complexo, porque eu acho que tem uma relação com preferências. A depender de quem está pensando o currículo, de quem está discutindo aquilo, e as suas preferências, as leituras, a sua trajetória formativa, isso tudo interfere. Então, é algo que dá para a gente falar 3 manhãs seguidas. Eu vou abrir para o Júnior, porque ele está com a mão erguida, e depois eu queria que tu desse uma olhadinha no chat, porque eu perguntei para o pessoal da psicologia, né, essa questão da personalidade. E aí a Kathleen disse que depende, e botou uns risos aí, e aí depois ela pode também dizer por que depende. Porque aí eu acho que a gente tem que... né, eu entendi quando você disse que você não fez um movimento para aproximar essas questões. Mas, se a gente está falando de preferência, se a gente está falando de emoção, como é que fica isso, né, nessa questão? Júnior, é contigo. Vocês conseguem me ouvir, professora? Então, sim, nós conseguimos. Na verdade, assim, sobre a questão tipo de música, eu sou um tanto quanto leigo, né? Minha área, como a senhora já falou, é a própria ciências sociais e algumas outras vertentes. Mas, assim, uma coisa que eu queria perguntar, não sei nem se foi falado, assim, além de cair, né? Eu tive que sair por um tempinho, mas sobre essa questão da música, eu particularmente encaro ela como algo muito abstrato, porque eu acho que a música, e aí como eu falo que eu já citei que eu sou muito leigo, então eu posso até estar falando coisas assim, de certa forma, erradas, né, ou que não contemplam o que é a música, ou essas coisas que já foram debatidas aqui, mas eu gosto de pensar assim que a música ela é algo muito abstrato, que a música ela consegue se adaptar às várias questões. Então a gente vê várias vertentes digamos assim, do que a música pode ser utilizada. Por exemplo,
existem pessoas da periferia que utilizam a música como uma ferramenta de crítica ao sistema, né? Ao governo, à política, etc, etc. Existem músicas, né? Existem cantores que são referências, né? Da vanguarda, que digamos assim, digamos, eram contra, né? Faziam músicas que eram contra o regime militar, e existem músicas que passam essa questão de emoções que eu estava acompanhando nesse primeiro momento, né? Quando ele estava falando sobre essas questões de emoções, e acho que é isso, assim, eu só queria saber se tipo, a gente pode encarar a música como algo muito, digamos assim, de certa forma abstrato, por imaginar que ela consegue se adaptar às várias questões, às várias perspectivas, aos os vários momentos assim que uma pessoa pode estar passando. Então, eu encaro assim como algo muito complexo, porque, como eu falei, apesar de ser leigo, eu vejo que uma coisa que as ciências sociais me ensinou é que nada é fácil, que nada, digamos assim, é simples, tudo é muito complexo. Então, é algo que as ciências sociais, ela, digamos assim, quebra, ela desconstrói, que nada é muito simples, né? Que tudo é complexo. Quando a gente aprofunda nessas questões, é muito complexo. E aí eu trago até um exemplo para a gente entender. Eu lembro que eu estava na aula de antropologia, e o professor estava falando sobre um antropólogo que adentrou uma comunidade indígena. E aí ele, vendo algumas ações, algumas danças, etc, etc, ele falou que aquela comunidade indígena não seguia uma determinada política organizacional complexa. Então ele disse, não, essa comunidade aqui não detém um alto teor de complexidade em relação à sua cultura. E aí um outro antropólogo foi estudar essa mesma comunidade, e aí ele adentrou mais profundamente sobre uma questão linguística, histórica e cultural, e ele falou, não é assim, essa comunidade ela é tão complexa que aquele antropólogo não conseguiu desfrutar daquilo que ela realmente contempla. Então, eu acho que é muito isso, como eu falei, é algo que as ciências sociais me ensinou, é que nada é muito simples, nada é muito fácil, é tudo muito complexo, entendeu? Então, era mais isso assim mesmo. Eu acho que o termo subjetivo é um pouco mais um pouco mais apropriado assim para pensar, talvez não abstrato, mas sim, concordo, né? E uma coisa que eu ia dizer no início, eu acabei não falando, na verdade, porque assim existe um mosaico de abordagens, né? A gente olha para essas abordagens como se elas fossem verdadeiras, mas elas não são dadas, elas não são terminadas, né? Elas são mosaicos. A gente está olhando para um problema com uma abordagem, mas existem várias outras abordagens possíveis, né, de serem olhadas para o problema. Eu estava olhando aqui o comentário, eu não vou, agora eu perdi o nome aqui. E se eu for olhar de novo, vou me perder de novo. O comentário sobre personalidade, né? Sobre as correntes, né? Então a colega fala sobre as diferentes formas de, a Kathleen, ela fala sobre as diferentes formas de entender a personalidade. Existem diferentes formas de entender a personalidade. E existe uma tendência hoje a entender a personalidade de uma forma, né? Então, assim, na música também isso não é consenso, porque eu trouxe uma abordagem da música sobre música e emoção, mas existem correntes da música, por exemplo, só para vocês terem ideia, que rejeitam veementemente a ideia de que música possa comunicar emoção. Porque existem correntes que sustentam a ideia de que a música não comunica nada senão ela própria, né? E são ideias mais ortodoxas, assim. Não são ideias oriundas da música popular, são ideias oriundas da música de concerto, né? Que sustentam que a música não comunica nada senão ela própria, né? Então, são ideias um pouco mais ortodoxas.
Aí é o extremo da subjetividade, né? É o extremo da subjetividade, né? Então, a relação do ouvinte ocorre apenas com a música e só, e fim. Não existe qualquer outra comunicação, né? Então, assim, é um mosaico, né? E aí é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né, na ciência. E, na verdade, a academia é isso, a academia é fazer ciência. A gente vai aprendendo com o tempo que esse mosaico ele é muito rico, ele é muito denso de abordagens, né? E cada um tem sua abordagem. Como eu disse, eu particularmente eu tentei fugir da abordagem da preferência ligada à personalidade. É uma das coisas que eu tentei me esquivar, né? Mas existia essa possibilidade, né? Enfim, tá? Mas eu entendo e reconheço assim, que existem muitas abordagens parecidas com essa que o Júnior está colocando. É bem legal, é bem interessante mesmo. Oi, Adri. A gente vai essa apresentação a gente vai discutindo hoje, segue amanhã, né? Vá, segue. Hoje o dia inteiro e amanhã também. Isso. Cara, é muito louco. Não, é que mexe com muita coisa. Nossa esse que é o problema. Assim. Nossa porque agora eu estava ouvindo o Helder falar e estava pensando, mas como é que você fala um negócio desses se a gente fala de cognição musical? O que é cognição? O que pressupõe a cognição, Helder? Quando eu falo cognição, eu estou falando de um processo de aprendizagem, tá? Não é simples assim. Eu estou simplificando. Essa semana eu estou querendo objetivar tudo, porque senão a gente fica meio doido, né? Também por isso acho que eu fiz esse exercício aí no bate-papo de tentar, assim, porque a gente vai construir, isso vai trazendo tantas outras coisas, né? Nossa, aí tu fica pensando nas tuas próprias emoções, nas tuas próprias preferências, e isso extrapola os limites da música, não é só em relação à música, né? Você começa a pensar assim, mas eu, de início, quantos aqui, né, ficam pensando assim, ali tentando objetivar a novidade. Não, se tu soubesse tudo o que aconteceu essa semana, meu amigo, eu queria tanto que para todo mundo 1 e 1 fosse 2 e a vida se resolvesse facilmente. Para mim, não. Mas aí, assim, Helder, eu fico pensando, eu fico olhando para os meninos, às vezes eu fico conversando com eles e ouvindo as experiências deles nos cursos, e eu fico pensando, e aí eu fico pensando também que a gente, muitos não entraram no curso que queriam, muitos não escolheram o curso que estão fazendo, mas vão construindo, vão se identificando, vão construindo essa preferência, e hoje gostam, então eu também não sei se é construir uma preferência, quer dizer, não era a preferência, mas hoje não sairiam mais. E quantos de nós na educação, assim, e isso é muito comum na docência, isso é muito comum nas licenciaturas, né? Quanta gente chega na licenciatura dizendo não era isso que eu queria, mas aí aos poucos vai construindo uma identidade, vai se percebendo professor, sei lá, vai se construindo professor e vai assumindo aquilo como a sua preferência. Então, é por isso que conversar com o Helder sobre essa temática é uma coisa que me faz pensar sobre muitas coisas, né? Me faz pensar sobre as emoções e as preferências da vida diária, cotidiana, mas me faz pensar também com essa questão formativa, me faz pensar também sobre essa questão da universidade, da formação. É isso, Júnior, é isso. Na matemática, 2 e 2 é 4, mas na filosofia, vai se fazer um debate para saber por que é 4. É exatamente essa a questão. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que eu estou vivendo um momento assim de que eu gostaria de ter mais respostas do que perguntas. E eu começo a ouvir o Helder falar, como 2 e 2 são 5, né, Helder? Eu começo a ouvir o Helder falar e aí eu começo a pensar isso, como 2 e 2 podem ser 5. E isso me dá uma agonia, assim. Aline, não só que podem ser 5, como podem ser 4, como cada um da unidade que compõe o 4 ou o 5 tem uma significação para esse conjunto, entendeu? Eu acho que isso é muito legal, porque para ti é 4 pontos finalizou. Mas só que tem outras coisas. Então, né? Eu cutuquei a Kathleen para ela dizer alguma coisa sobre personalidade, aí ela me diz assim, depende. Nossa, depende para mim
para acabar, né? Mas eu sei É que porque essa depende fala do mesmo. Helder, eu acho que ela é isso, né? É legal, o que eu mais gosto, né? Quando tem assim, o Helder falando, né? Porque o Helder consegue atravessar as nossas áreas, assim, é como se fosse uma ponte, né? Ele faz uma ligação e acaba, quando tu usa o termo mosaico, eu gosto muito disso, porque eu acho que é isso, além de atravessar, de permitir acessos, tu cria outros acessos. E eu penso que a formação são essas possibilidades de construções que a gente tem que dar. Mesmo eu estando a partir de uma perspectiva teórica, que eu não vou deixar de apresentar, mas eu preciso ter discernimento na formação de apontar outras perspectivas das quais estão ali presentes a partir de outras representações de saberes, né, que vêm através dos estudantes. Isso não pode ser anulado, né? Que a gente, dentro das teorias tradicionais, como o Helder mesmo falou aí, que eu não conseguia nem imaginar que alguém acha que música não tem emoção, então, para tu ver, né, onde eu estou nisso, a gente precisava estar acolhendo isso, porque eu penso que a formação é isso. E aí eu fico pensando, como é que a gente não tem música, gente, desde a educação básica, desde, né, da educação infantil, como é que a música não está enquanto disciplina, assim, obrigatória, sabe? Enquanto atravessando justamente isso, a construção das emoções básicas, das emoções complexas, para chegar, então, nesse adolescente que está escolhendo uma profissão, ou que entra sem saber qual é, ou entra na que não queria, mas acaba se apaixonando, porque eu acho que são possibilidades que até então ele não tinha. E a partir daquelas possibilidades, ele começa a construir lastros e aquilo começa a ter sentido e significado para ele, que antes, quando ele desconhecia, não tinha. Então, eu volto na questão da hegemonia provisória, né, da MUF, para tentar explicar o que eu entendo que é isso, né? Então, a gente desconhece, acaba elegendo algo naquele momento, ou que foi induzido, ou que não foi uma escolha direta, mas era a oportunidade que eu tinha. Isso acaba sendo elegido como uma hegemonia provisória, não quer dizer que vai ser eterno, eu posso depois tentar de novo o curso que eu queria, mas acaba que naquele momento que eu elegi aquela hegemonia provisória, isso ressoa em mim e me atravessa. Então, toda vez que eu ouço o Helder falar, eu faço 1000 conexões e fico muito mais enlouquecida do que eu já sou na minha complexidade. Eu não sou tão objetiva como a Aline, né? Pelo menos eu acho que não. E fico pensando o quanto essa interdisciplinariedade, né, ela nos afeta e a gente precisa avançar isso na formação dentro da universidade, né? Esses diálogos na universidade. Que, para mim, o PET, Aline, ao qual tu estás coordenando, esse PET em especial, para mim, assim, uma possibilidade de tudo isso que eu penso na formação, porque tu tem diversos alunos de áreas distintas dialogando sobre temáticas que provisoriamente vocês elegeram como comuns, né? Então, eu acho que isso tinha que ser em toda a formação, né? É isso. Acho que tu tens que avaliar com a galera aí do teu grupo, porque esse tempinho de discussão aí é pouco. Kathleen, obrigada, Adri. Kathleen, pode falar. Meu nome foi citado, então. Jeito a resposta. Tipo, quando eu estava vendo a apresentação, né? E aí, porque tem muitas linhas teóricas, não existe consenso, e depende muito de quem fala, de onde você está falando, quem são as pessoas, o ambiente, né? E aí o professor Helder trouxe lá naquela escala o Wundt, né? E o Wundt, ele é behaviorista, e aí fazendo todo um atravessamento para a atualidade, seria muito cognitivo-comportamental, né? E aí ele vem trazendo essas questões da cognição, né? Que é comportamento, linguagem, emoção, razão. E aí não difere, são dois processamentos que não são divididos, né? Isso tudo... Vocês tiveram sorte que eu vi personalidade semestre passado. Então, assim, depende muito. E aí o que acontece tradicionalmente que se fala, né?
é que é fatores não genéticos, genéticos e não genéticos, e ambientais. E aí a gente não pode esquecer que o ambiente vai determinar muito dos teus gostos, muito dos teus desejos, e aí todas as linhas vão trabalhar em cima disso, né? A psicanálise, muitos psicanalísticos, né? E aí também não é um consenso. Eles vão trabalhar, dizer que o desejo ele não é individual, ele é coletivo. E aí vai ter todo um trabalho. A comportamental vai fazer mais esse processo do aprendizado e do não aprendizado. Vai trabalhar muita emoção, né? E aí de transformar uma emoção que não é tão agradável para uma emoção mais agradável. E aí todas as outras correntes vão trazer, né? Isso dentro dos recortes que elas vão fazer. E aí eu fiquei muito assim, logo no início, porque ele falou que a música brasileira ela é mais complexa, né? Parece que os outros tipos de músicas elas são mais simples. E aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, como assim? Não é emocional? Porque para mim é muito emocional, né? A gente coisas muito de infância, de lembrança. Então a gente, pelo menos eu, né? Quando, por exemplo, sou muito do forró, porque na minha infância escutava muito forró e um tipo de forró específico, né? E aí, toda vez que eu volto para esse tipo de musicalidade, de som, remonta toda uma emoção, né? Então, assim, só para reafirmar que depende de onde você está falando, com quem você está falando e os recortes, né? Mas muito bacana mesmo. Eu fiquei ouvindo e o último vídeo, né? Ele é toda uma expressão, né? Junto com a música e as imagens. É toda uma expressão, como a professora estava falando, né? Uma expressão corporal e de face, de gosto. Então, liga todo os sentidos para fazer a comunicação, que eu acho que é isso que o professor vem trazendo, né? A importância de comunicação. Kathleen, só uma questão, talvez eu não tenha me expressado muito bem. Na verdade, eu não falei que a música brasileira não é tão emocional. O que eu tentei falar é que, na verdade, aquele modelo especificamente, ele não funciona muito bem para músicas fora do contexto da música europeia, da música de concerto europeia, porque a gente ainda tem poucos estudos que mapearam essas pistas acústicas, né? Então, a gente tem, por exemplo, a música finlandesa. A gente pode pensar em outra música que não seja música brasileira para a gente não ter problema. A música finlandesa. A gente teve poucos estudos sobre a música finlandesa para tentar entender quais são os códigos musicais, aquelas pistas acústicas que comunicam emoção na música tradicional finlandesa, né? Então, a gente sabe muito pouco. Agora, tradicional, eu estou usando o termo lato sensu. Eu estou falando de maneira mais ampla, né, o termo. Né? Assim, a música finlandesa. Tá? A música japonesa, por exemplo, que é muito particular também. A gente não sabe muito bem quais são os códigos musicais que são utilizados para comunicar emoção, tá? Naquele contexto. A mesma coisa para a música brasileira. A gente teve poucos estudos na música brasileira para saber quais são as músicas. Isso, tem pouco. Isso também não existe. A gente fez. Eu fiz o mestrado, acho que meu orientador fez algumas coisas também. Deve ter feito. A gente deve ter em torno de uns 15 estudos, eu acho, sobre música brasileira, se não me engano. Tá? E são relativamente poucos. Tá? Então a gente não tem muitos estudos ainda sobre música brasileira. Né? Então, quando a gente mostra uma música triste, eu acho que foi isso, essa foi uma frase que eu usei, quando a gente mostra uma música triste, né, as pistas acústicas elas não são bem reconhecidas, as pessoas reconhecem aquela música muito bonita, né? Então, acho que o código não está funcionando muito bem ainda, então a gente tem que refinar
para entender onde é que está a tristeza, o que identifica a tristeza. Agora, tem um código que funciona muito bem, que a gente tira de letra, que é a alegria. Né? Esse aí a gente tira de letra, esse aí funciona para música tradição oral, para música popular brasileira, isso funciona muito bem. Né? Agora, para as outras emoções, a gente tem dificuldade. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Não? Então, já são quase 2 horas que a gente está conectado, né? 1 hora e 45 minutos. Não, eu também tenho, Adri, mas eu acho que a gente pode tentar acomodar essas nossas. Né? E assim, eu quero agradecer, né? Agradecer o Helder por ter topado. O Helder está de férias, está em São Paulo e se dispôs, né, a estar aqui conosco em horário de Rio Branco, que é quase a hora do almoço em São Paulo, para fazer essa conversa, né? Hoje de manhã, no nosso horário, no horário das nossas atividades do Grupo PET. Então, eu quero agradecer muito, 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 Helder, por essa disponibilidade, né? E quero agradecer o pessoal que é do GPCAC que está aqui, os meninos as meninas do PET que estão aqui, e assim, é música, né? Quando a gente olha para o Helder, a gente vê música, mas não é só música, é muito mais do que música, porque mexe com as emoções e com as preferências, e aí nos faz pensar na nossa vida e numa série de coisas, né? Então, muito obrigada, Helder, muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Nós temos já um Em Debate programado para novembro, e em novembro nós teremos o professor Francisco Apurinan, que é de um povo indígena, que se faz representado no nosso grupo pelo Paulo, que é Apurinã, e agora tem uma das meninas, e eu não vou lembrar qual das meninas é Apurinã também. Então, a Kathleen, né? Então, que representa o povo, o professor representa o povo Apurinã, e nós temos a Kathleen e o Paulo, que são apurinãs e que são do povo Apurinã e estão no nosso grupo. E aí eu vou, com certeza, convidar todos vocês, se vocês quiserem, porque é isso, assim, são momentos para a gente conversar e para a gente pensar sobre outras coisas, né? Nossa, eu penso demais. Quando o Helder começa a falar, eu começo a pensar essa questão das emoções e das preferências nossa, vou muito longe mesmo. Então é isso. Muito obrigada, Helder. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos que participaram e que estiveram com a gente. Um abraço, obrigado, bom Aline, fim de semana. Obrigado mais uma vez assim, pelo convite. Foi uma delícia, assim, foi ótimo estar com vocês. Assim, um abração especial para a Adri e para o Sandro. E obrigado a todos os colegas, assim, obrigado a todos os alunos. Vocês são ótimos. Sucesso para o PET, vida longa para o projeto de vocês. Tá? E precisarem de alguma coisa, estou sempre à disposição. Tá? Estou sempre aqui para ajudar com o que for possível. Tá bom? Obrigado pelo convite mais uma vez. E é isso aí, a gente está por aí. Show, Helder. Valeu. Um abraço. Obrigada, Adri. Obrigada, Sandro. Um abraço, gente. Bom fim de semana. Até mais. Tchau, pessoal. Bom final de semana para todos.